A paz do Senhor, irmãos. Hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou trazer aos irmãos um vídeo com a tradução da segunda parte da profecia de Mina Lee. A profecia é o rei Cyrus, o que é o rei Cyrus, e triunfo ou catástrofe. Como os irmãos podem ver, o nome do vídeo é este que está aqui. E eu vou fazer esta parte. O vídeo, se você entende inglês e quiser ver o vídeo, o segundo vídeo começa no minuto 30:51. E eu vou orar ao Senhor e tenho aqui uma grande palavra para trazer aos irmãos. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor, seja louvado o teu nome nos céus e na terra, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Senhor, pelos alertas que tens trazido, Senhor, através dos teus profetas, Senhor. A tua palavra assim o diz, que no fim dos tempos, Senhor Pai Santo, tu derramarás o teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Use os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa aceitar a tua palavra e estarmos preparados para tudo o que está para vir, Senhor. E seja tudo segundo a tua vontade. Continua abençoando e guardando a mim ali, Senhor. Livra-te do mal e do perigo, Senhor, e todos aqueles que estão trazendo a tua palavra pura e santa como ela é. Em nome de Yeshua Hamasseh, que te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Neste vídeo, o Senhor deu uma grande palavra do Senhor, bastantes versículos. Aliás, o Senhor deu o capítulo todo, que eu vou ler bastante, por isso eu não vou ler a palavra do Senhor agora no princípio do vídeo. Eu vou tentar, com a ajuda do Senhor, quando eu começar a ler o que o Senhor disse a ela, eu vou tentar, com a ajuda do Senhor, ler o mais pausadamente possível. No entanto, eu quero dizer aos irmãos que este vídeo, talvez os primeiros 10 minutos, vai ser um bocadinho monótono, que até quando eu estava fazendo a tradução, eu disse, oh my God, não tem assim nada de novo. Mas, irmãos, quando começa mais para o meio, começa a aquecer e no fim do vídeo pega fogo. É tremendo. Só não deixe de assistir. Veja, para a honra e glória do Senhor. Só as últimas palavras do vídeo antes, porque isso é a segunda parte deste vídeo, diz que o Senhor disse a ela que nós não estamos em Nínive, nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra. E depois ela diz que Abraão estava na brecha e tentou negociar com Deus, porque ele sabia que seu sobrinho e família do seu sobrinho viviam em Sodoma e Gomorra. E isso encontra-se em Gênesis 18, de 16 a 33. Diz que Abraão negociou com Deus, e eu acredito que ele começou com 50 pessoas, mais ou menos, mas no final ele pediu só 5 ou 10 pessoas, e Deus disse, mesmo que fossem 10 pessoas, Deus não iria pôr o seu juízo naquela cidade, mas só restaram 4 justos. Deus não poupou o seu juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e nem nas cidades circunvizinhas, mas ele fez passar a família de Ló a salvo. E ele vai guardar aquelas pessoas que estão ouvindo a verdade, que estão ouvindo os alertas. Ele vai nos salvar, ele vai nos guardar, ele vai nos mandar provisões, ele vai nos mandar instruções em como sair das cidades. Alguns vão ficar em bancas, escondidos debaixo do chão, e serão usados para refugiar outros. Outros vão morrer e vão para a casa do Pai. Outros irão ajudar as pessoas. E são 3 categorias de pessoas. Aqueles que estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas e que o Espírito de Deus diz às igrejas, estes serão salvos. Seja deixar essa vida e estar de face a face com o Rei, ou então seremos salvos e ficarmos aqui para ajudarmos outros. Só está dizendo, Deus vai nos guardar. Seja que aconteça alguma coisa e que a gente morra, parta e vai para o Senhor, ou então ficarmos aqui e ajudarmos outros irmãos. Os irmãos que me perdoem. Mas acreditarmos que o juízo não vai vir, isto é tolice, burrice. Ok, só agora ela vai falar acerca do Donald Trump. Ela diz que há tanta gente a falar deste Donald Trump. Donald Trump, eu penso que toda a gente sabe quem é, mas eu pus aqui, uma foto. Este homem que está concorrendo para presidente da América,
Ela diz, eu fui perguntar ao senhor acerca do Donald Trump. Há tanta gente que pensa que eu sou perfeita, mas eu não sou. Eu tenho que morrer a cada dia, arrepender-me a cada dia, viver a cada dia. E eu tive que esperar pacientemente para Deus me responder acerca do Donald Trump. Ela diz, eu estava buscando, orando e chorando na presença do Senhor. E eu disse, Senhor, será que eu tenho andado tão ocupada e tão distraída que eu não estou ouvindo a tua voz? A primeira vez que eu perguntei isso ao Senhor já foi há alguns meses atrás. Eu estava no meu quarto, no meu lugar secreto com Deus, orando e chorando. Eu estava falando e clamando a Deus e uma grande espada apareceu na minha frente com o punho de ouro e o interessante é que ela tinha o éfado e um peito de latão com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel que o sacerdote usava para o tabernáculo e mais tarde para o templo. Só ela que estava clamando ao Senhor e ela via essa espada. E na parte que se pega na espada diz que tinha 12 pedras, representando as 12 tribos, o éfado e o peito de latão. E na mão dessa espada tinha bordado este éfado. E essa espada veio com muita força contra a terra e com grande poder. Irmãos, eu vou fazer aqui uma pausa. Eu tenho uma profecia aí de uma irmã que disse que o Senhor ia mandar um terremoto 20 pontos. E esta irmã, ela chama-se Profetisa Débora, ela diz que viu também o Senhor com uma grande espada contra a terra. É a mesma coisa. E na mão dessa espada tinha bordado este éfado. E esta espada veio com força contra a terra e com grande poder. E o Senhor disse que era a sua espada, a espada do sumo sacerdote. E o Senhor disse 3 vezes, decepção, decepção, decepção. O Senhor disse, decepção caiu nas pessoas. Isso foi há 3 meses atrás. E ele me deu essa escritura em Oséias capítulo 9. Se os irmãos tiveram tempo, leia Oséias capítulo 9. Ela diz que um dia, voltando de Maryland, depois de uma convenção, ela apanhou uma grande gripe. E ela diz que não é muito fácil apanhar uma gripe. E ela diz que uma noite estava com problemas de respirar, estava com tosse, e ela não queria acordar o marido, porque o marido estava muito cansado, e ela veio dormir para baixo, no andar de baixo, na sofa. E ela diz que estava mesmo passando mal, muito constipada, mal podia respirar, o nariz estava tapado. E assim que ela adormeceu, o Senhor falou com ela, naquela voz de relâmpago. A sua voz era estremecedora, porque ele estava cheio de ferocidade. E o Senhor disse, eu escolhi, eu ungi, mas eu digo, eu não conheço nenhum deles. Só ela viu o Senhor dizer, eu escolhi, como fazendo a pergunta, eu ungi, mas eu digo, eu não conheço nenhum deles. O Senhor estava falando acerca dos candidatos. Ela diz, nessa altura, tinha 3 ou 4 candidatos, 2 dos republicanos e 2 dos democráticos. E eles continuam dizendo que Deus escolheu Donald Trump, Deus escolheu o... como é o nome do outro, que agora não me lembro dele. Não sei, até por acaso ia, se ele continuasse, ia... Ted Cruz. E o Senhor disse a ela, eu não conheço nenhum deles. Lembra-se que Deus, nas suas sagradas escrituras, disse, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Ela diz que compartilhou isso com algumas pessoas, mas não fez isso público. E finalmente, algumas noites atrás, meu coração começou a arder. Meu coração e meu espírito estão ficando muito pesados. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu sou um ser humano e eu não sou perfeita. Há algumas coisas que eu tinha planos de fazer. Por exemplo, eu gostava de comprar uma terra e ter alguns animais. Lembra-se que eu sou uma mulher da cidade grande. Eu sempre vivi na cidade toda a minha vida. Eu vivi em Houston, Colorado, Denver,
Eu sou da cidade, mas eu tenho tomado gosto pelo campo. E gostava de ter um pedaço de terra, criar umas galinhas, talvez umas ovelhas, cultivar um grande quintal. Meu marido e eu estávamos falando em ter mais um bebê, porque eu tenho 3 jovens em casa e se bons tempos viessem à América, isso era o que eu tinha em mente. Mas o Espírito Santo não me dá paz nestes pensamentos. Sempre que eu penso nisso, batalha vem à minha mente e espírito contra a carne. E cada vez mais, meu coração está cada vez mais pesado, de maneira que às vezes eu acordo no meio da noite e eu não consigo dormir e eu vou à frente do Senhor orar. Irmãos, isso tem acontecido comigo todas as noites. Eu peço a Ele, Senhor, vem-me mostrar o que eu devo fazer. No outro dia, eu levantei-me durante a noite e fui à face do Senhor e disse a Ele, Senhor, mostra-me Donald Trump, que é este homem que os irmãos estão vendo aqui na frente. E o Senhor me disse, ela disse, Senhor, tu sempre me mostras tudo. Às vezes, o Senhor disse, às vezes tu estás com pessoas que tu dás tão bem com elas e depois o Senhor mostra a mim ali, estas pessoas não é o que tu pensas. E então eu fui à presença do Senhor e disse a ele, Senhor, mostra-me o Donald Trump, Senhor, mostra-me o Donald Trump. E o Senhor me deu um sonho, depois de eu ter pedido a ele para me mostrar o Donald Trump. O sonho foi este. Eu tinha ido a uma conferência, ela ia a uma conferência pregar por 3 dias. E o Donald Trump também ia com ela. E ele aqui ia começar a fazer o primeiro discurso. Não era uma grande igreja, mas todos os assentos estavam ocupados. E ele chegou atrasado. Eu lembro-me de olhar para o relógio e era 1 minuto para a meia-noite. Irmãos, quando ela disse isso, os irmãos que se entenderam o inglês podem ver o vídeo dela. Quando ela disse isso, ela disse que olhou para o relógio e era meia-noite e ele ainda não tinha chegado. E ela diz que eu estava nos fundos da igreja dirigindo o louvor para fazer tempo dele chegar e finalmente ele chegou. Ele chegou quase à meia-noite. Os irmãos prestem atenção. Quase à meia-noite. E quando eu estava traduzindo esse vídeo, o Espírito Santo falou ao meu coração de que Donald Trump está no mundo exatamente 1 minuto antes da meia-noite. Nós sabemos que o tempo vai acabar. E o Donald Trump está no mundo exatamente 1 minuto para a meia-noite. Quando eu o vi chegar, eu disse, estás atrasado. Estas pessoas estão aqui para te ouvir falar. E ele olhou para mim e disse, olha, eu não posso falar. E ela disse, por quê? E ele disse, porque eu tenho uma reunião de negócios a atender. E ela disse, mas essas pessoas estão aqui para te ouvir a ti a falar. E ele bateu-me nas costas e disse, tu podes falar por mim. E eu disse a ele, não sou eu, é você que vai falar. Eu vou falar amanhã, você vai falar. Ele insistia e dizia, mas tu és boa a falar, fala. E ela disse, não, as pessoas estão aqui para te ouvir a ti. E ele disse, ok, eu vou ali acima, vou falar umas coisas e depois eu tenho que sair, eu não posso ficar. Ok, ele subiu e ela ficou por detrás das cortinas para ouvir o que ele ia dizer. E as pessoas que estavam sentadas estavam muito contentes porque elas estavam à espera de ouvir as palavras deste homem vindas do Senhor. Ela dizia, eu podia ouvir as pessoas de trás dizerem, este é o nosso presidente, este é que vai ser o nosso presidente. E na primeira fila encontrava-se uma senhora de 96 anos e ela disse que esperou a vida toda para ver uma coisa dessas, para ver este homem falar. E ela diz, e ele estava no púlpito somente olhando para o relógio. E ele não pegou na Bíblia, mas ele pegou num papel e ele estava olhando para as pessoas de um lado ao outro. E tudo o que ele falava era dizendo coisas acerca de negócios. Ele começou promovendo os seus negócios, ele começou falando de investimentos, ele falava de finanças, de dinheiro, em como investir e falou também de política. Mas ele não disse uma palavra sequer acerca de Deus nem do seu Filho Jesus Cristo. E depois ele se despediu,
Ele agradeceu às pessoas por terem vindo, agradeceu o suporte, agradeceu pelo tempo, mas disse que tinha que se ir embora. Ele disse que tinha uma reunião importantíssima, que tinha que atender e já estava atrasado. Ele pegou no papel, dobrou, pôs na sua algibeira e foi-se embora. As pessoas que estavam sentadas ficaram devastadas. Elas começaram a murmurar aos ouvidos umas das outras. E alguém disse, espera, isso não era o que estávamos à espera. Eu pensava que este homem vinha pregar. Eu pensava que ele vinha trazer a palavra de Deus. E outros estavam com ar de rir, dizendo, isso é que vai ser o nosso presidente? Isso é que vai ser o nosso presidente? E o sono acabou. E quando eu acordei deste sono, era como se eu tivesse sido tirada de um redemoinho. O Senhor começou a falar comigo mesmo antes de eu abrir os meus olhos. O Senhor me deu uma palavra e Ele me deu um versículo da palavra do Senhor. Ele disse, vê como as pessoas estão fazendo escolhas tolas e planos vãs. Como elas estão fazendo planos para os reis das nações, e estes reis são fúteis. Porque aquele que reina no trono será o Filho de Deus. E em vez de irem para os planos de Deus, em vez de glorificar a Deus, eles vão ser destruídos. Quando eu saí dessa experiência, está dizendo a Manali, eram 3h20 da manhã. Eu fui ter com o meu marido e ele também estava em oração. E eu disse a ele o sonho que Deus me tinha dado. E hoje o meu coração ainda está mais pesado. Cada dia que passa eu tenho o meu coração cada vez mais pesado. Hoje eu nem acabei os projetos que eu tinha para fazer. Eu comecei a chorar e a orar na presença do Senhor. Foi uma coisa que Deus pôs no meu coração para eu orar por estas dores de parto nesta nação. O Senhor começou a falar muito claro a mim hoje e disse-me, destruição vai vir à América. Deus disse, Mina, eu tenho que fazer isso porque eles não se arrependem. Deixa-me pôr aqui a foto dela que aparece nos vídeos dela, que assim sabe. Aliás, o vídeo é este, mas o vídeo dela é este. Ok, irmãos. O Senhor disse a ela, destruição vai vir à América. Deus disse, Mina, eu tenho que fazer isso porque eles não se arrependem. E ela começou a chorar profundamente e clamou por misericórdia. Eu disse, Senhor, nós não estamos prontos, Senhor, nós não estamos prontos. Eu só sabia dizer, Senhor, nós não estamos prontos para aquilo que está por vir. Eu disse a ele para ter misericórdia, misericórdia, Senhor. Eu disse a ele para preparar os corações daqueles que já sabem o que vai acontecer. Dai-nos sabedoria, Pai. Não nos deixes afundar, não nos deixes secar. Ajuda-nos, ajuda-nos. E o Senhor disse a ela que Donald Trump é uma armadilha. Donald Trump é uma armadilha. A Mina lhe disse, eu não estou dizendo que ele não vai ganhar as eleições. Deus não me disse que ele ia ou não ia ganhar as eleições. O que o Senhor me disse foi que terríveis catástrofes, coisas terríveis iam acontecer e iam começar com estas administrações. Administrações. Se vamos esperar até o próximo ano, eu não sei. O que eu quero que saibas é que a nossa esperança tem que estar em Deus. Deve de estar em Cristo Jesus, em Yeshua Mashiach. A salvação não é Donald Trump, não é Hillary Clinton. A nossa esperança tem que ser Yeshua. Nós temos que buscar o Senhor, temos que buscar a sua face. Pergunta-lhe o que é que Ele quer que tu faças. Como é que Ele quer que tu te prepares? O Senhor deu a ela Jeremias capítulo 8. Ela disse, eu não posso ler tudo porque eu não tenho muito tempo, mas eu quero que leias em casa. Eu vou ler alguns versículos, começando no versículo 4. E isso foi o que o Senhor me deu enquanto eu estava angustiada esta manhã. Irmãos, a palavra do Senhor é bastante grande. Eu vou ler, posso ler um pouco mais rápido, porque depois os irmãos podem ler em casa. Versículo 4. Disse-lhes assim, disse-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão
e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua e persistem no engano, não querem voltar? Eu escutei e vi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu reconhece os seus tempos determinados, e a rula, e o grã, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão têm trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios serão envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros, os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Presta atenção. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida do povo curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Jeremias, eu li de 4 a 12. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei outra vez a chorar. Isso é ela que está dizendo. Porque diz na palavra do Senhor que os falsos pastores e os falsos profetas dizem que vai vir paz, quando não vai vir paz. Ela disse assim, eu estava com o meu rosto no chão quando o Senhor me deu esta palavra. E eu disse, Senhor, que versículo é este? E o Senhor me disse, capítulo 8. Ele disse bem claro, ele disse claramente, irmãos, eu não sei o que diz Jeremias 8 de cor. Eu não tinha ideia o que estava lá escrito, mas foi o Senhor que me disse. E eu ainda lhe perguntei, Senhor, tu disseste-me que eu ia ser perseguida por causa destas coisas. Senhor, dá-me mais uma plataforma, só mais uma plataforma, mais uma conferência. Eu sei que há pessoas ainda no mundo que estão vindo. Deixa-me avisar-lhes. Deixa-me dar uma oportunidade de avisar-lhes. Eu não me importo do preço. Eu não me importo se eles vão me atirar pedras a mim. Deixa-me avisar-lhes, Senhor. Deixa-me avisar-lhes. Eu preciso de dizer às pessoas que eles precisam de se arrepender. Eles precisam de se chegar para o Senhor antes que seja tarde demais. Ele disse-me para fazer este vídeo hoje e pôr no ar. E eu disse, ok, Senhor. Eu já fiz o meu trabalho fazendo os vídeos e pondo para fora. E eu não sei quantas conferências ainda vou fazer. Eu vou continuar a fazer os meus trabalhos, os meus estudos bíblicos. Eu não sei quanto tempo mais o Senhor ainda vai permitir que eu viaje. Mas eu sei que tudo está perto a acabar. Ele já me deixou saber isto. Eu já disse tudo. Eu já soei o alarme para as pessoas. Vocês foram avisados. Mas o tempo vem em que vamos ter que nos esconder. Mais uma vez, eu não sei os detalhes do que vai acontecer, mas eu sei que vai ser muito mal. Muito mal. Eu acho que temos um ano pela frente, mais ou menos. Eu lembro-me de setembro do ano passado, de eu falar isso a um profeta. Ele disse-me a mim, eu também sou um profeta e eu estou nisso há mais de 30 anos. A Mina Lee foi para uma conferência, e esqueci-me de por aí, e ela diz que nesta conferência ela encontrou-se com este outro profeta e que disse assim a ela. Vocês prestem atenção que tem aqui uma coisa grande. Esse profeta disse a ela, eu também sou profeta e eu estou nisso há mais de 30 anos. Ele disse, eu sei que Deus te chamou para seres profeta de Deus.
Mas eu quero te dizer isto. O Senhor me disse que ia se atrasar um pouco nestes avisos que tens feito. Portanto, o profeta estava a dizer isso a Minali. O Senhor ia atrasar isto por um ano. Um ano. Isto foi o ano passado, em setembro. Por quê? Porque vamos entrar no ano do jubileu. Irmãos, o ano do jubileu foi de 2015, setembro de 2015 a setembro de 2016. E este homem de Deus disse a Minali, e Deus nunca julgou o povo no ano do jubileu. Por isso, vamos ter mais um ano extra. Só tudo isso era para ter acontecido o ano passado, em 2015, mas o Senhor deu mais um ano por causa de ser o ano de jubileu. Ela diz que esse profeta estava falando disso com uma paixão. E ela diz, eu lembro-me de olhar para os olhos dele a dizer, e ele olhou para os meus e disse, nós vamos ter mais outro ano. E a pessoa que está sendo bastante perseguida, disse a mim ali, e também veio por aqui, penso que os irmãos conhecem este homem, é o Jonathan Cahn. Ela disse, outra pessoa que está sendo bastante perseguida é o Jonathan Cahn, porque ele deu os dados do ano passado e nada aconteceu. E ele foi a muitos shows da televisão, dizendo que ia acontecer e nada aconteceu. Mas vocês que ouçam, Jonathan Cahn é um homem de Deus. Mas foi porque estávamos no ano do jubileu e Deus nunca julga no ano do jubileu, nunca. Mas tudo vai acabar em outubro deste ano. Irmãos, tudo vai acabar. Ela não está dizendo que é o fim do mundo. Ela está dizendo que, depois ela disse mais abaixo uma palavra que talvez é essa que eu vou pôr no título do meu vídeo. Ela disse, em outubro o inferno vai ser aberto na terra. Nós tivemos mais um ano para nos prepararmos. Mais um ano para estocar comida. Eu vou pôr aqui a foto dela, porque essa foto que está aqui é a foto que está nos vídeos dela, nos vídeos do YouTube, se os irmãos quiserem ir procurar. Só, irmãos, temos mais um ano, o inferno vai ser aberto a partir de outubro. Nós tivemos mais um ano para nos prepararmos, nós tivemos mais um ano para estocarmos comida, se os irmãos ainda não fizerem isso, faça antes que seja tarde demais. Mais um ano para enchermos as nossas lâmpadas com azeite, mais um ano para lavarmos as nossas vestes. Mas depois disso, o que foi que fizemos? Muitos voltaram a dormir outra vez, nos seus caixões, agarraram-se bem à almofada, fecharam a porta dos caixões. Em vez de usarem este tempo extra para se prepararem, em vez de usarem este tempo para trazerem os perdidos para o reino de Deus, em vez de usarmos esse tempo e irmos para a seara, trazermos mais para a seara do Senhor, muitos nós metermos a dormir. E isto é uma coisa muito perigosa. Ela diz que outro dia estava a chorar profundamente e a orar ao Senhor e disse, Senhor, todo o mundo estava esperando algo o ano passado, incluindo eu. E estávamos prontos e esperando. Agora, depois disso tudo, muitos foram dormir de novo. Porque isso não aconteceu, Senhor? E o Senhor me disse, Mina, não está escrito na minha palavra, quando eles disserem paz e segurança, repentina destruição virá, como a mulher que está em trabalho de parto. Só isso quer dizer que isso vai acontecer quando ainda estiver tudo em paz. Não está isso escrito na minha palavra? Vai ser sempre quando menos esperamos. Portanto, o que o Senhor quer dizer é que o ano passado estava tudo à espera, só não aconteceu. Os irmãos estão entendendo? O ano passado, em setembro, estava tudo acontecendo, que alguma coisa grande ia acontecer. Não aconteceu. E então Deus está dizendo a ela, eu não digo na minha palavra, quando eu falo em paz e segurança, virá repentina destruição, vai ser quando menos esperamos. As pessoas que estão fora da arca, as pessoas que estavam fora da arca não esperaram que o dilúvio viesse quando ele veio. E eles nunca souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Já era tarde demais. E é isso que eu tenho a dizer hoje.
Deus abençoe a todos que ainda têm azeite nas suas lamparinas e que têm as suas lamparinas acesas. Azeite é unção, aqueles que têm unção. Deus abençoe a todos os que estão queimando o óleo da meia-noite. Procurem o Senhor para instrução. Deixem Ele vos guiar. Compartilhem este vídeo o máximo possível. Isso é palavras dela e também palavras minhas. E ela disse, e se nós não nos virmos brevemente, quem sabe vamos nos ver nas bodas do Cordeiro. Até à próxima. Shalom. Ok, irmãos, olha. Se há pessoas neste mundo que estão alertando o povo adormecido, eu sou uma delas. Basta ir ao meu canal e verem que realmente... Eu ontem estava chorando depois de fazer a tradução deste vídeo. Eu estava deitada, orando ao Senhor. E eu disse, Senhor, este pecado eu não tenho para levar, Senhor. Que eu tenho feito o meu melhor. Se há pessoas que estão estorvando o conforto dos perdidos, eu sou uma delas. E dou graças a Deus que eu tenho sido obediente ao Senhor. Irmãos, passem este vídeo o máximo possível. E estejamos preparados, porque grandes coisas vão acontecer este ano. Muitas pessoas estão dizendo isso. Eu também já disse isso. E se os irmãos forem ver o meu vídeo, eu não tenho bem certeza se foi o vídeo de quando começou o ano novo. Eu estava com uma pressão no meu coração. Eu disse, eu até estava dizendo no vídeo, eu não sei o que é que eu tenho, irmãos, mas eu sei que alguma coisa muito grande vai acontecer este ano de 2016. Estejamos preparados. Deus vos abençoe. Orem pela Minali, porque o Senhor já revelou a ela que ela vai ser perseguida. E não só ela, todos nós vamos ser, mas ela talvez vai ser mais perseguida. Eu talvez até perca a sua vida, mas ganhe a vida eterna. E irmãos, tenham dinheiro no banco, tirem o vosso dinheirinho, vai a comprar comida, arruma, porque o Senhor está dando a Venezuela como uma amostra do que vai acontecer muito próximo, não só no Brasil, não só em Portugal, não só na América, mas no mundo inteiro. Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor. Mente dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Jeremias, eu li de 4 a 12. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei outra vez a chorar. Isso é ela que está dizendo. Porque diz na palavra do Senhor que os falsos pastores e os falsos profetas dizem que vai vir paz, quando não vai vir paz. Ela disse assim, eu estava com o meu rosto no chão quando o Senhor me deu esta palavra. E eu disse, Senhor, que versículo é este? E o Senhor me disse, capítulo 8. Ele disse bem claro, ele disse claramente. Irmãos, eu não sei o que diz Jeremias 8 de cor. Eu não tinha ideia o que estava lá escrito, mas foi o Senhor que me disse. E eu ainda lhe perguntei, Senhor, tu disseste-me que eu ia ser perseguida por causa destas coisas. Senhor, dá-me mais uma plataforma, só mais uma plataforma, mais uma conferência. Eu sei que há pessoas ainda no mundo que estão vindo. Deixa-me avisar-lhes. Deixa-me dar uma oportunidade de avisar-lhes. Eu não me importo do preço. Eu não me importo se eles vão me atirar pedras a mim. Deixa-me avisar-lhes, Senhor. Deixa-me avisar-lhes. Eu preciso de dizer às pessoas que eles precisam de se arrepender. Eles precisam de se chegar para o Senhor antes que seja tarde demais. Ele disse-me para fazer este vídeo hoje e pôr no ar. E eu disse, ok, Senhor, eu já fiz o meu trabalho fazendo os vídeos e pondo para fora. E eu não sei quantas conferências ainda vou fazer. Eu vou continuar a fazer os meus trabalhos, os meus estudos bíblicos. Eu não sei quanto tempo mais o Senhor ainda vai permitir que eu viaje. Mas eu sei que tudo está perto a acabar. Ele já me deixou saber isto. Eu já disse tudo. Eu já soei o alarme para as pessoas. Vocês foram avisados. Mas o tempo vem em que vamos ter que nos esconder. Mais uma vez, eu não sei os detalhes do que vai acontecer, mas eu sei que vai ser muito mal. Muito mal.
Eu acho que temos um ano pela frente, mais ou menos. Eu lembro-me de setembro do ano passado, de eu falar isso a um profeta. Ele disse-me a mim, eu também sou um profeta e eu estou nisso há mais de 30 anos. A Mina Lee foi para uma conferência, e esqueci-me de por aí, e ela diz que nesta conferência ela encontrou-se com este outro profeta e que disse assim a ela. Vocês prestem atenção que tem aqui uma coisa grande. Esse profeta disse a ela, eu também sou profeta e eu estou nisso há mais de 30 anos. Ele disse, eu sei que Deus te chamou para seres profeta de Deus. Mas eu quero te dizer isto. O Senhor me disse que ia se atrasar um pouco nestes avisos que tens feito. Portanto, o profeta estava a dizer isso à Mina Lee. O Senhor ia atrasar isto por um ano. Um ano. Isto foi o ano passado, em setembro. Por que é? Porque vamos entrar no ano do jubileu. Irmãos, o ano do jubileu foi de 2015, setembro de 2015 a setembro de 2016. E este homem de Deus disse a Mina Lee, e Deus nunca julgou o povo no ano do jubileu. Por isso, vamos ter mais um ano extra. Só tudo isso era para ter acontecido o ano passado, em 2015, mas o Senhor deu mais um ano por causa de ser o ano de jubileu. Ela diz que esse profeta estava falando disso com uma paixão. E ela diz, eu lembro-me de olhar para os olhos dele a dizer, e ele olhou para os meus e disse, nós vamos ter mais outro ano. E a pessoa que está sendo bastante perseguida, disse a Mina Lee, e também veio por aqui, penso que os irmãos conhecem este homem, é o Jonathan Cahn. Ela disse, outra pessoa que está sendo bastante perseguida é o Jonathan Cahn, porque ele deu os dados do ano passado e nada aconteceu. E ele foi a muitos shows da televisão, dizendo que ia acontecer e nada aconteceu. Mas vocês que ouçam, Jonathan Cahn é um homem de Deus. Mas foi porque estávamos no ano do jubileu e Deus nunca julga no ano do jubileu, nunca. Mas tudo vai acabar em outubro deste ano. Irmãos, tudo vai acabar. Ela não está dizendo que é o fim do mundo. Ela está dizendo que, pois ela disse mais abaixo uma palavra que talvez é essa que eu vou pôr no título do meu vídeo. Ela disse, em outubro, orando e chorando na presença do Senhor. E ele disse, Senhor, será que eu tenho andado tão ocupada e tão distraída que eu não estou ouvindo a tua voz? A primeira vez que eu perguntei isso ao Senhor já foi há alguns meses atrás. Eu estava no meu quarto, no meu lugar secreto com Deus, orando e chorando. Eu estava falando e clamando a Deus e uma grande espada apareceu na minha frente com o punho de ouro e o interessante é que ela tinha o éfado e um peito de latão com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel que o sacerdote usava para o tabernáculo e mais tarde para o templo. Só ela que estava clamando ao Senhor e ela via essa espada. E na parte que se pega na espada diz que tinha 12 pedras representando as 12 tribos, o éfado e o peito de latão. E na mão dessa espada tinha bordado esse éfado. E essa espada veio com muita força contra a terra e com grande poder. Irmãos, eu vou fazer aqui uma pausa. Eu tenho uma profecia aí de uma irmã que disse que o Senhor ia mandar um terremoto 20 pontos. E esta irmã, ela chama-se Profetisa Débora, ela diz que viu também o Senhor com uma grande espada contra a terra. É a mesma coisa. E na mão dessa espada tinha bordado este éfado. E esta espada veio com força contra a terra e com grande poder. E o Senhor disse que era a sua espada, a espada do sumo sacerdote. E o Senhor disse 3 vezes, decepção, decepção, decepção. O Senhor disse, decepção caiu nas pessoas. Isso foi há 3 meses atrás. E ele me deu essa escritura em Oséias capítulo 9. Só se os irmãos tiveram tempo, leia
Oséias, capítulo 9. Ela diz que um dia, voltando de Maryland, depois de uma convenção, ela apanhou uma grande gripe. E ela diz que não é muito fácil apanhar uma gripe. E ela diz que uma noite estava com problemas de respirar, estava com tosse, e ela não queria acordar o marido, porque o marido estava muito cansado, e ela veio dormir para baixo, no andar de baixo, na sofa. E ela diz que estava mesmo passando mal, muito constipada, mal podia respirar, o nariz estava tapado. E assim que ela adormeceu, o Senhor falou com ela, naquela voz de relâmpago. A sua voz era estremecedora, porque ele estava cheio de ferocidade. E o Senhor disse: eu escolhi, eu ungi, mas eu digo, eu não conheço nenhum deles. Só ela viu o Senhor dizer: eu escolhi, como fazendo a pergunta, eu ungi, mas eu digo, eu não conheço nenhum deles. O Senhor estava falando acerca dos candidatos. Ela diz, nessa altura, tinha 3 ou 4 candidatos, 2 dos republicanos e 2 dos democráticos. E eles continuam dizendo que Deus escolheu Donald Trump, Deus escolheu o... ai, como é o nome do outro, que agora não me lembro dele. Não sei, até por acaso ia, se ele continuasse, ia... Ted Cruz. E o Senhor disse a ela, eu não conheço nenhum deles. Lembra-se que Deus, nas suas Sagradas Escrituras, disse, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Ela diz que compartilhou isso com algumas pessoas, mas não fez isso público. E finalmente, algumas noites atrás, meu coração começou a arder. Meu coração e meu espírito estão ficando muito pesados. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu sou um ser humano e eu não sou perfeita. Há algumas coisas que eu tinha planos de fazer. Por exemplo, eu gostava de comprar uma terra e ter alguns animais. Lembra-se que eu sou uma mulher da cidade grande. Eu sempre vivi na cidade toda a minha vida. Eu vivi em Houston, Colorado, Denver. Eu sou da cidade, mas eu tenho tomado gosto pelo campo. E gostava de ter um pedaço de terra, criar umas galinhas, talvez umas ovelhas, cultivar um grande quintal. Meu marido e eu estávamos falando em ter mais um bebê, porque eu tenho 3 jovens em casa e se bons tempos viessem à América, isso era o que eu tinha em mente. Mas o Espírito Santo não me dá paz nestes pensamentos. Sempre que eu penso nisso, batalha vem à minha mente e espírito contra a carne. E cada vez mais, meu coração está cada vez mais pesado, de maneira que às vezes eu acordo no meio da noite e eu não consigo dormir e eu vou à frente do Senhor orar. Irmãos, isso tem acontecido comigo todas as noites. Eu peço a Ele, Senhor, vem-me mostrar o que eu devo fazer. No outro dia, eu levantei-me durante a noite e fui à face do Senhor e disse a Ele, Senhor, mostra-me Donald Trump, que é este homem que os irmãos estão vendo aqui na frente. E o Senhor me disse, ela disse, Senhor, tu sempre me mostras tudo. Às vezes, o Senhor disse, às vezes tu estás com pessoas que tu dás tão bem com elas e depois o Senhor mostra a mim ali, estas pessoas não é o que tu pensas. E então eu fui à presença do Senhor e disse a ele, Senhor, mostra-me o Donald Trump, Senhor, mostra-me o Donald Trump. E o Senhor me deu um sonho depois de eu ter pedido a ele para me mostrar o Donald Trump. O sonho foi este. Eu tinha ido a uma conferência, ela ia a uma conferência pregar por 3 dias. E o Donald Trump também ia com ela. E ele aqui ia começar a fazer o primeiro discurso. Não era uma grande igreja, mas todos os assentos estavam ocupados. E ele chegou atrasado. Eu lembro-me de olhar para o relógio e era 1 minuto para a meia-noite. Irmãos, quando ela disse isso, os irmãos que se entenderam em inglês podem ver o vídeo dela. Quando ela disse isso, ela disse que olhou para o relógio e era meia-noite e ele ainda não tinha chegado. E ela diz que eu estava nos fundos da igreja dirigindo o louvor para fazer tempo dele chegar e finalmente ele chegou. Ele chegou quase à meia-noite. Os irmãos, prestem atenção.
quase à meia-noite. E quando eu estava traduzindo esse vídeo, o Espírito Santo falou ao meu coração de que Donald Trump está no mundo exatamente 1 minuto antes da meia-noite. Nós sabemos que o tempo vai acabar. E o Donald Trump está no mundo exatamente 1 minuto para a meia-noite. Quando eu o vi chegar, eu disse, estás atrasado. Estas pessoas estão aqui para te ouvir falar. E ele olhou para mim e disse, olha, eu não posso falar. E ela disse, por quê? E ele disse, porque eu tenho uma reunião de negócios a atender. E ela disse, mas essas pessoas estão aqui para te ouvir a ti a falar. E ele bateu-me nas costas e disse, tu podes falar por mim. E eu disse a ele, não sou eu, é você que vai falar. Eu vou falar amanhã, você vai falar. Ele insistia e dizia, mas tu és boa a falar, fala. E ela disse, não, as pessoas estão aqui para te ouvir a ti. E ele disse, ok, eu vou ali acima, vou falar umas coisas e depois eu tenho que sair, eu não posso ficar. Ok, ele subiu e ela ficou por detrás das cortinas para ouvir o que ele ia dizer. E as pessoas que estavam sentadas estavam muito contentes porque elas estavam à espera de ouvir as palavras deste homem vindas do Senhor. Ela dizia, podia ouvir as pessoas de trás dizerem, este é o nosso presidente, este é que vai ser o nosso presidente. E na primeira fila encontrava-se uma senhora de 96 anos e ela disse que esperou a vida toda para ver uma coisa dessas, para ver este homem falar. E ela diz, e ele estava no púlpito somente olhando para o relógio. E ele não pegou na Bíblia, mas ele pegou num papel e ele estava olhando para as pessoas de um lado ao outro. E tudo o que ele falava era dizendo coisas acerca de negócios. Ele começou promovendo os seus negócios, ele começou falando de investimentos, ele falava de finanças, de dinheiro, em como investir e falou também de política. Mas ele não disse uma palavra sequer acerca de Deus nem do seu Filho Jesus Cristo. E depois ele se despediu, ele agradeceu às pessoas por terem vindo, agradeceu o suporte, agradeceu pelo tempo, mas disse que tinha que se ir embora. Ele disse que tinha uma reunião importantíssima, que tinha que atender e já estava atrasado. Ele pegou no papel, dobrou, pôs na sua algibeira e foi-se embora. As pessoas que estavam sentadas ficaram devastadas. Elas começaram a murmurar aos ouvidos umas das outras. E alguém disse, espera, isso não era o que estávamos à espera. Eu pensava que este homem vinha pregar. Eu pensava que ele vinha trazer a palavra de Deus. E outros estavam com ar de rir, dizendo, isso é que vai ser o nosso presidente? Isso é que vai ser o nosso presidente? E o sono acabou. E quando eu acordei deste sono, era como se eu tivesse sido tirada de um redemoinho. O Senhor começou a falar comigo mesmo antes de eu abrir os meus olhos. O Senhor me deu uma palavra e Ele me deu um versículo da palavra do Senhor. Ele disse, vê como as pessoas estão fazendo escolhas tolas e planos vãs. Como elas estão fazendo planos para os reis. A paz do Senhor, irmãos. Hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou trazer aos irmãos um vídeo com a tradução da segunda parte da profecia de Mina Lee. A profecia é o rei Cyrus, o que é o rei Cyrus, e triunfo ou catástrofe. Como os irmãos podem ver, o nome do vídeo é este que está aqui. E eu vou fazer esta parte. O vídeo, se você entende inglês e quiser ver o vídeo, o segundo vídeo começa no minuto 30:51. E eu vou orar ao Senhor e tenho aqui uma grande palavra para trazer aos irmãos. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor, seja louvado o teu nome nos céus e na terra, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Senhor, pelos alertas que tens trazido, Senhor, através dos teus profetas, Senhor. A tua palavra, Senhor, diz que no fim dos tempos, Senhor, Pai Santo, tu derramarás o teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Use os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa aceitar a tua palavra e estarmos preparados para tudo o que está para vir, Senhor, e seja tudo segundo a tua vontade. Continua abençoando e guardando a mim ali, Senhor. Livra-te do mal e do perigo, Senhor, e todos aqueles que estão trazendo a tua palavra pura e santa como ela é.
Em nome de Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Neste vídeo, o Senhor deu a ela uma grande palavra do Senhor, bastantes versículos. Aliás, o Senhor deu o capítulo todo, que eu vou ler bastante, por isso eu não vou ler a palavra do Senhor agora no princípio do vídeo. Eu vou tentar, com a ajuda do Senhor, quando eu começar a ler o que o Senhor disse a ela, eu vou tentar, com a ajuda do Senhor, ler o mais pausadamente possível. No entanto, eu quero dizer aos irmãos que este vídeo, talvez os primeiros 10 minutos, vai ser um bocadinho monótono, que até quando eu estava fazendo a tradução, eu disse, oh my God, não tem assim nada de novo. Mas, irmãos, quando começa mais para o meio, começa a aquecer e no fim do vídeo pega fogo. É tremendo. Só não deixe de assistir. Veja, para a honra e glória do Senhor. Só as últimas palavras do vídeo antes, porque isso é a segunda parte deste vídeo, diz que o Senhor disse a ela que nós não estamos em Nínive, nós estamos no templo de Sodoma e Gomorra. E depois ela diz que Abraão estava na brecha e tentou negociar com Deus, porque ele sabia que seu sobrinho e família do seu sobrinho viviam em Sodoma e Gomorra. E isso encontra-se em Gênesis 18, de 16 a 33. Diz que Abraão negociou com Deus, e eu acredito que ele começou com 50 pessoas, mais ou menos, mas no final ele pediu só 5 ou 10 pessoas, e Deus disse, mesmo que fossem 10 pessoas, Deus não iria pôr o seu juízo naquela cidade, mas só restaram 4 justos. Deus não poupou o seu juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e nem nas cidades circunvizinhas, mas ele fez passar a família de Ló a salvo. E ele vai guardar aquelas pessoas que estão ouvindo a verdade, que estão ouvindo os alertas. Ele vai nos salvar, ele vai nos guardar, ele vai nos mandar provisões, ele vai nos mandar instruções em como sair das cidades. Alguns vão ficar em bancas, escondidos debaixo do chão, e serão usados para refugiar outros. Outros vão morrer e vão para a casa do Pai. Outros irão ajudar as pessoas. E são 3 categorias de pessoas. Aqueles que estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas e que o Espírito de Deus diz às igrejas, estes serão salvos. Seja deixar essa vida e estar de face a face com o Rei, ou então seremos salvos e ficarmos aqui para ajudarmos outros. Só está dizendo, Deus vai nos guardar. Seja que aconteça alguma coisa e que a gente morra, parta e vai para o Senhor, ou então ficarmos aqui e ajudarmos outros irmãos. Os irmãos que me perdoem. Mas acreditarmos que o juízo não vai vir, isto é tolice, burrice. Ok, só agora ela vai falar acerca do Donald Trump. Ela diz que há tanta gente a falar deste Donald Trump. Donald Trump, eu penso que toda a gente sabe quem é, mas eu pus aqui, uma foto. Este homem que está concorrendo para presidente da América. Ela diz, eu fui perguntar ao Senhor acerca do Donald Trump. Há tanta gente que pensa que eu sou perfeita, mas eu não sou. Eu tenho que morrer a cada dia, arrepender-me a cada dia, viver a cada dia. E eu tive que esperar pacientemente para Deus me responder acerca do Donald Trump. Ela diz, eu estava buscando as nações e estes reis são fúteis, porque aquele que reina no trono será o Filho de Deus. E em vez de irem para os planos de Deus, em vez de glorificar a Deus, eles vão ser destruídos. Quando eu saí dessa experiência, está dizendo a Manali, eram 3h20 da manhã. Eu fui ter com o meu marido e ele também estava em oração. E eu disse a ele o sonho que Deus me tinha dado. E hoje o meu coração ainda está mais pesado. Cada dia que passa eu tenho o meu coração cada vez mais pesado. Hoje eu nem acabei os projetos que eu tinha para fazer. Eu comecei a chorar e a orar na presença do Senhor. Foi uma coisa que Deus pôs no meu coração para eu orar por estas dores de parto nesta nação.
O Senhor começou a falar muito claro a mim hoje e disse-me: destruição vai vir à América. Deus disse: Mina, eu tenho que fazer isso porque eles não se arrependem. Deixa-me pôr aqui a foto dela que aparece nos vídeos dela, que assim sabe. Aliás, o vídeo é este, mas o vídeo dela é este. Ok, irmãos. O Senhor disse a ela: destruição vai vir à América. Deus disse: Mina, eu tenho que fazer isso porque eles não se arrependem. E ela começou a chorar profundamente e clamou por misericórdia. Eu disse: Senhor, nós não estamos prontos, Senhor, nós não estamos prontos. Eu só sabia dizer: Senhor, nós não estamos prontos para aquilo que está por vir. Eu disse a ele para ter misericórdia, misericórdia, Senhor. Eu disse a ele para preparar os corações daqueles que já sabem o que vai acontecer. Dai-nos sabedoria, Pai. Não nos deixes afundar, não nos deixes secar. Ajuda-nos, ajuda-nos. E o Senhor disse a ela que Donald Trump é uma armadilha. Donald Trump é uma armadilha. A Mina lhe disse: eu não estou dizendo que ele não vai ganhar as eleições. Deus não me disse que ele ia ou não ia ganhar as eleições. O que o Senhor me disse foi que terríveis catástrofes, coisas terríveis iam acontecer e iam começar com estas administrações. Administrações. Se vamos esperar até o próximo ano, eu não sei. O que eu quero que saibas é que a nossa esperança tem que estar em Deus. Deve de estar em Cristo Jesus, em Yeshua Mashiach. A salvação não é Donald Trump, não é Hillary Clinton. A nossa esperança tem que ser Yeshua. Nós temos que buscar o Senhor, temos que buscar a sua face. Pergunta-lhe o que é que Ele quer que tu faças. Como é que Ele quer que tu te prepares? O Senhor deu a ela Jeremias capítulo 8. Ela disse: eu não posso ler tudo porque eu não tenho muito tempo, mas eu quero que leias em casa. Eu vou ler alguns versículos, começando no versículo 4. E isso foi o que o Senhor me deu enquanto eu estava angustiada esta manhã. Irmãos, a palavra do Senhor é bastante grande. Eu vou ler, posso ler um pouco mais rápido, porque depois os irmãos podem ler em casa. Versículo 4. Disse-lhes assim, disse-lhe mais, assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua e persistem no engano, não querem voltar? Eu escutei e vi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fizer? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu reconhece os seus tempos determinados, e a rula, e o grão, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão têm trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios serão envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros, os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Presta atenção. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida do povo do meu, curam a ferida da filha do meu povo,